Gente, ou alguém que conhece alguém adventista tem que entender que o adventismo é uma seita e não exatamente uma igreja só que guarda o sábado. Bom, nós temos inúmeras advertências bíblicas. Eu estava ouvindo alguns debates do pastor Ezequiel, e num desses debates ele estava argumentando que a pessoa não citou a Bíblia para argumentar o porquê que a igreja adventista era uma seita. Então eu quero citar 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos na cidade de Corinto: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. E aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo também aos irmãos na Galácia, aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, anátema a gente pode dizer aqui herege. Por quê? Porque está pregando um outro evangelho, está crendo num outro Jesus, está por sua vez recebendo um outro espírito. E eu defendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Por quê? Porque para todos os cristãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nos escritos da senhora Ellen White. E eles declaram que esses escritos têm o mesmo grau de inspiração do que qualquer escritor da Bíblia. E é interessante porque a autoridade desta mulher é inquestionável. Na revista Adventista, fevereiro de 1984, diz assim: Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Seus escritos, o produto dessa inspiração, têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. E aí, eu poderia, César, continuar aqui, mas acho que eu já falei bastante para minha introdução. Começar, né? Mas vamos provar aqui o porquê que eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Ok, pastor Ezequiel Gomes, era a Bíblia que você queria, tá aí. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui na minha frente, não sei se eu vou conseguir mostrar aí para os telespectadores, um site católico aberto aqui, um site chamado Veritatis Splendor, que é um site de apologética católica. Sabe o que está escrito lá? A Igreja Batista constitui uma seita. Das mais ativas hoje, aí eles dão os motivos deles aqui. O fato é o seguinte: qualquer pessoa, qualquer grupo, pode denominar o grupo do outro como uma seita. Aqui os católicos vão dar os motivos deles, em função do qual eles, católicos, creem que a Igreja Batista é uma seita. Para católico, todo mundo é seita, menos eles. Isso, né? Exatamente. O que, na verdade... Que ela é a arca, né? Ela é a arca. E aí, no final das contas, o que isso revela pra gente? Que a discussão sobre o sectarismo, ela passa muito pela discussão da autoridade. Então, um grupo maior, mais amplo, mais dominante, supõe ser mais ortodoxo e supõe poder denominar os grupos menores e menos dominantes, dissidentes, como grupos heréticos e sectários. Só que estas definições, elas vão conforme a conveniência daquele que quer defender que a igreja do outro é uma seita. Então, por exemplo, pastor Joaquim citou 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 a 4, Gálatas 1, versos 1 a 6, para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Deveria saltar aos olhos do telespectador e do ouvinte que nenhum dos textos fala em seita. O que isso significa? Isso significa que pega-se a Bíblia
e em cima de um texto bíblico que não fala a respeito de seita, e diz, ó, aqui o adventismo crê em outro espírito, outro Jesus, outro evangelho, então é seita. O Paulo não fez essa aplicação. Paulo disse aos Gálatas que se alguém pregasse outro Seja evangelho, anátema. o que é anátema? Isso, anátema não é seita. O que é anátema? Anátema é condenado, amaldiçoado. Uma pessoa que está na verdade. Não, claro que não. Está na mentira. Concordo. Então, se ele está na mentira, ele pertence a uma igreja verdadeira? Claro que não. Pertence a uma seita. Peraí, deixa ele concluir. Isso é Ele vai óbvio. concluir. Não, tudo bem, Joaquim, mas é que o ponto é o seguinte: você está colocando a palavra na boca de Paulo. Você está dizendo que anátema é condenado, então uma igreja falta, então é uma seita, então o adventismo é uma seita, entende? Esse monte de argumento, esse monte de raciocínio é humano seu, não é da Bíblia. Aí eu pego Paulo para você, olha aqui, ó. Atos capítulo 24, aqui Paulo vai falar sobre seita, tá bom? E aí ele diz assim no verso 14: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e escritos dos profetas. Então veja bem, Paulo foi acusado de ser um membro de uma seita, não exatamente no mesmo sentido que vocês usam para falar do adventismo. E que o adventismo também usa para falar do restante. Isso, exato, e tal. O adventismo não usa muito isso, a gente usa mais o conceito da Babilônia, né? Não da seita, mas tudo bem, vamos dizer que sejam análogos. O conceito é o mesmo. Isso. A palavra é diferente, mas o conceito... não é bem o mesmo, mas tudo bem. Mas o fato é o seguinte, quando Paulo é confrontado com essa ideia, Paulo, inclusive, não gasta tempo dizendo, olha que absurdo me chamar de um membro de uma seita. O cristianismo era uma seita do judaísmo nesse aspecto. Ele diz assim, porque era um ramo qual é do o judaísmo. Significado inicial da palavra seita? Aí a gente tem que voltar 2000 anos Exato. atrás. E naquele tempo, o que era uma seita? Uma dissidência. Facção, partido, uma seita, uma dissidência. Um partido pequeno que saiu do grande. Um grupo que saiu do judaísmo. Mas eu queria que a gente se ativesse aqui, até por conta do nosso tempo, a seita, no sentido pejorativo, que é o que acontece hoje, a seita é uma igreja falsa. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que o Joaquim, o texto que ele leu, embora não apareça a palavra seita, mas fica claro que o anátema, a pessoa anatematizada, é aquela pessoa maldita. E aí ele está dizendo o seguinte, qual que é o texto mesmo que fala lá? Gálatas 1:6. Se alguém pregar outro evangelho, quer dizer, se está pregando, está publicando, está ensinando, o outro evangelho, lógico que é uma heresia. Se é uma heresia, o grupo que pratica aquela heresia constitui-se sim numa seita. Com toda certeza. Não, eu não tenho problema com essa definição, tudo bem? Então não é que está colocando palavras na boca de Paulo, é a conclusão óbvia do texto. Tudo bem, eu discordo um pouco, mas o que eu quero demonstrar aqui é que esse raciocínio, ele tem a sua lógica, ele tem a sua força e eu o respeito. Mas esse não é exatamente o raciocínio de Paulo, esse não é a argumentação de Paulo. Paulo, quando usa o termo seita, não usa nesse sentido. E é bom que você admitiu ele ser pejorativo. Porque de fato é o que ele é. Ele é simplesmente... Não tem como escapar disso. Isso, ele é um rótulo negativo sobre a igreja do outro, que já tem certos pressupostos de que essas conclusões são verdadeiras. Mas eu discordo que o adventismo pregue outro Jesus ou outro evangelho. Ou mas aí a gente vai aprofundar. Seja anátema. Agora, só voltando ainda para a palavra seita, porque a partir do ano 60, 70, por aí, essa palavra passou a ter uma outra conotação, não de facção, de partido, de comunidade, mas aí Pedro vai usar a palavra hairese, de onde vem a palavra seita, que é do latim secta, e ele vai dizer aqui no capítulo de número 2 de 1 Pedro. Qual que é o texto? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Olha o que ele vai dizer. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, haireses aqui, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, eles estão blasfemando o caminho da verdade. Então eles estão em que caminho? No caminho de uma seita. No caminho de um grupo não cristão, de um caminho de um grupo que não está pregando a verdade da palavra de Deus. Agora, esta palavra, porque seita é uma organização que se afastou do cristianismo convencional, do cristianismo primitivo, a seguir doutrinas que não são bíblicas. Então, eles sustentam as contradições bíblicas aí de seus líderes sobre a palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós podemos afirmar que ela é uma seita, porque ensina muitas doutrinas que não são bíblicas e ensinam aí um falso evangelho, como a gente vai ver. Ok.